Bem, turma, exercício da Unifesp. Esse exercício é interessante, não é a primeira vez que eu faço ele, óbvio, porque às vezes você compra uma lâmpada que deve ser usada numa voltagem de 110 ou 127 volts e você não tem uma de 220 que é a que você precisa. Então você pode comprar umas lâmpadas com a voltagem inferior e fazer algum circuito de forma que elas funcionem. Então, nosso exercício vai falar sobre isso. Os circuitos A e B esquematizados utilizam quatro lâmpadas incandescentes, que é aquela de rosquear amarelinha antiga, idênticas, ou seja, com a mesma voltagem, mesma potência, tudo. Com especificações de 100 volts, 100 watts e 110 volts. Então, ele já me deu a especificação de uma lâmpada. Então, ela tem 100 watts e 110 volts, é isso? Isso. E uma fonte de tensão elétrica 220, tá aqui, ó. Os dois circuitos são 220. Os fios condutores que participam dos circuitos elétricos podem ser considerados ideais. Por que ele fala isso? Nós vimos a segunda lei de Ohm e eu falei que todo fio é um resistor. Resistência igual a ρ vezes o comprimento dividido pela área. Então quer dizer que quando ele fala que o fio é ideal, o fio quer dizer que é mágico, ou seja, ele não tem resistência. Tá? Isto é, tem suas resistências ômicas desprezíveis. Qual o valor da resistência ômica de cada lâmpada e a resistência ômica equivalente do circuito? Tem a resistência ômica de cada lâmpada, em outras palavras, ele quer dizer o seguinte: qual é o valor de resistência que cada lâmpada possui? Turma, então ele me deu aqui duas coisas, ó, o W, né, que seria a potência, e a voltagem de cada lâmpada. Eu vou fazer essa pergunta dele aqui, ó, usando essa fórmula. Ele me deu a potência, eu tenho a voltagem e quero o valor da resistência. Então tá aqui, ó. A potência é 100, a voltagem vai ser 110 ao quadrado. Então eu vou colocar desse jeito aqui que vocês vão entender o porquê. E aí, ó, dois zeros aqui com dois zeros aqui cancela, troco o R de lugar e 11 vezes 11. Então tá aí. Descobri a primeira pergunta que ele me fez. Qual é o A? Qual é o valor, né, da resistência de cada lâmpada? Só que aí ele também quer a resistência ômica do circuito. Então, eu sei que aqui, presta muita atenção, eu sei que aqui tem 121, aqui tem 121, aqui tem 121 e aqui também tem 121 ohms. Turma, presta muita atenção, tá? Esses dois aqui estão em série, ó. Lembra que eu falei de você colocar pontos? Então, vamos supor que esse aqui é o ponto A. Aí o ponto A não tem nada livre aqui. Quando eu falo não tem nada livre, não tem resistor. Então ele pode vir até aqui, pode vir até aqui e também pode vir até aqui. Não pode passar pela lâmpada. Vamos chamar esse aqui de ponto B. Ele pode vir até aqui, não tem nada, ele pode vir até aqui, não pode passar, pode vir até aqui. Turma, essas duas lâmpadas aqui estão no mesmo fio e entre os pontos A e B. Isso quer dizer que elas estão em série. Essas duas lâmpadas aqui estão no mesmo fio e entre o ponto A e B. Então que elas vão estar em paralelo em relação a essas outras. Na hora que a gente fizer essa aqui, não vai dar uma soma, vai dar 242. Então acompanha aí o raciocínio, ó. Vai ficar 242 assim e 242 assim. Não vão ser iguais? E quando está em paralelo igual, a gente não soma. Soma não, a gente não divide pelo número de vezes que apareceu. Então vai, eu estou sem espaço, não vou fazer passo a passo. Somando essas vai dar 242, somando essas que estão em série vai dar 242, e aí ela vai ficar o paralelo, né? Ó, vai ficar o paralelo que estava aqui, ó. E quando está em paralelo e tem o mesmo valor, o que acontece para calcular a resistência equivalente disso daí? Eu divido pelo número de vezes que aparece. Então, 242 dividido por 2 vai dar o mesmo 121 que tinha. Então, eu só vou colocar o valor da resistência equivalente do circuito. Também vai dar 121 ohms. Esse daqui. Aqui eu tenho 121 ohms, 121 ohms, 121 ohms e 121 ohms. Só que diferente daquele, aqui está tudo ligado no mesmo fio. E se está tudo ligado no mesmo fio, está em série. Então eu vou somar.
Ou seja, é só fazer vezes 4, né? Então, a resistência equivalente desse circuito aqui vai dar 484 ohms. Então tá aí, ó. O item A tá todo feito, então. Dá uma olhada. Ele pergunta a resistência de cada um. No circuito A vai dar 121 ohms. No circuito B vai dar 484 ohms. Então o A tá aí, tá todo feito. Aí no item B ele pergunta o seguinte: eu calcule a potência dissipada por uma lâmpada em cada circuito A e B para indicar o circuito no qual as lâmpadas apresentarão maior iluminação. Bem, turma, vamos pensar. Maior iluminação. Talvez nem precisa fazer cálculo. Vamos tentar sem fazer cálculo. Vamos tentar só pela teoria. Lembra que eu disse que quando está em série, as voltagens se dividem? Então vamos pensar o seguinte, ó. Aqui eu tenho 220 volts e eu tenho 4 lâmpadas idênticas. O que quer dizer? Quer dizer que cada lâmpada vai ter o 220 dividido por 4. Ou seja, elas terão voltagens proporcionais. Então, se eu pegar metade de 220 dá 110 e metade vai dar 55 volts. Então, eu tenho 55 volts aqui, 55 volts aqui, 55 volts aqui e 55 volts aqui. Bem, eu descobri quanto que é a voltagem em cada uma delas, certo? Agora vamos ver aqui, ó. E aí presta atenção, tá? Isso aqui não é 220, circuito série paralelo. No série a corrente é a mesma e as voltagens se dividem. No circuito, aqui é misto, tá? Mas olha só, pensa isso aqui como uma coisa só. Eu vou imaginar isso aqui, é um série, mas eu vou imaginar ele como qual valor? 242. Tudo bem? E aqui, 242. Então, esse 220, na hora que ele for dividir entre esses pontos, vai dar quanto aqui? Vai dar 110 volts para cada uma. Ah, tá bom, professor. Então quer dizer que aqui tem 110 volts e aqui tem 110 volts. Não. Cada uma aqui, ó. Porque daqui até aqui tem 220 volts. Por quê? Porque paralelo a DDP é a mesma. Daqui até aqui tem 220 volts. Mas como tem 220 para dividir em duas lâmpadas, então essa aqui vai ter 110 volts e essa aqui vai ter 110 volts. Essa aqui vai ter 110 volts e essa aqui vai ter 110 volts. Então presta muita atenção. Como é um paralelo, entre os pontos A e B vai ter 220 volts. Entre o ponto A e B vai ter 220 volts. Só que dentro do ponto A e B eu tenho série. Então eu vou dividir esse 220 em duas lâmpadas. Por isso que ficou 110 e 110. Tá bom? E aí eu sei que a lâmpada ela tem uma especificação de 100 watts para 110 volts. Então é só a gente nem precisa fazer conta, é só pensar agora, ó. Cada lâmpada aqui, ó, eu preciso de 110 volts, tá aqui. Todas elas, ó. Essas aqui não, elas têm 55. Então, e detalhe, hein, que vocês têm que perceber, nenhum circuito vai queimar as lâmpadas, tá? Nenhum. Apesar de elas serem ligadas no 220 e elas usarem 110, ó, aqui elas são divididas de uma forma que nem chega no 110. Ela vai ficar ligada com um brilho bem fraquinho. Aquilo que eu falei para vocês já, tanto na experiência virtual, quanto alguns vídeos aqui atrás. E essa daqui também não vai queimar. Por quê? Porque ela usa o 110, ou seja, ela vai usar a potência máxima. Então, aqui vai brilhar mais é o circuito A. Ou seja, a gente só faz a conta por dedução. E ele pergunta qual a potência dissipada em cada lâmpada. E em cada circuito, aí para indicar o circuito no qual as lâmpadas apresentarão maior iluminação. Turma, tá aí, ó. Se eu fosse uma segunda fase, tá bom? Eu já sei que o circuito A é o que vai iluminar mais. Aí para calcular a potência que ele pediu em cada lâmpada, é só você fazer o seguinte, ó. Esse aqui é o R, esse aqui é o U, tá? Eu não calculei corrente em nenhum deles, vocês perceberam? Então eu posso usar essa fórmula aqui, ó. O quadrado dividido por R em cada... Calculou um, elas são iguais. Aqui também. P igual o quadrado dividido por R. Calculou um, o resto é igual. É a única coisa que falta, tá? E aí eu quero que vocês podem até terminar, mas eu já dei a resposta. O circuito que vai iluminar mais é o circuito A. Beleza? Então, deixa eu ver. Esse era o exercício 2.